Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como fazer o desfraude. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. No meu vídeo anterior, eu contei para vocês como que foi o processo de desfraude da Alice e fiquei de voltar para dar algumas dicas. Então hoje estou voltando aqui para dar essas dicas, já com base em todos os meus erros, todos os meus acertos, em tudo que eu li, tudo que eu pesquisei e tudo que eu vi de vídeo sobre o assunto. Primeira dica que eu tenho para vocês é só fazer o desfraude se a criança estiver pronta. Então respeite o tempo da criança. Como que eu vou saber se meu filho está pronto ou não para o desfraude? Geralmente a criança dá alguns sinais, que é de se sentir incomodado com a fralda. Geralmente a criança vai pedir para tirar a fralda, vai avisar que fez xixi, que fez cocô, ou que está fazendo, ou que vai fazer. Então, normalmente você consegue perceber por esses sinais que a criança já está pronta para o desfraude. Segunda dica, você deve estar pronta para o desfraude também. Então, não é só a criança que tem que estar pronta, você também tem que estar pronta, porque demanda muito tempo, paciência. Então é legal você saber se está no momento realmente para você. Aqui eu cheguei a mencionar no meu vídeo anterior que a Alice estava pronta num determinado momento, eu achava que ela já dava alguns indícios, e eu não estava, porque o Vitor já estava para nascer, e eu achei que não ia ser legal naquele momento ela tá desfraldando, porque tem que estar à disposição dela ali para poder ficar levando ao banheiro, e com um bebê pequenininho eu achei que ia ficar meio difícil. Então verifique aí na sua realidade, com a sua rede de apoio, como que tá aí o seu momento, se você também está preparada para isso. Terceira dica é tente fazer o desfraude na melhor época, que normalmente é o verão, uma época mais quente. Por quê? Porque fica mais fácil, a criança consegue ficar com poucas roupas, você pode colocar ali só uma calcinha na menina e um vestidinho, no menino você consegue deixar só com uma cuequinha, uma camisetinha. Fica mais fácil se a criança tiver algum escape para poder limpar, para poder trocar e também para ficar levando, é mais fácil para tirar a roupa, colocar de volta. É por esse motivo, não é uma regra, tá? Se seu filho estiver pronto para fazer o desfraude no inverno e você quiser fazer também, você pode fazer, mas no calor fica um pouquinho mais fácil o processo. Quarta dica, apresente para o seu filho o penico ou o redutor de assento. Verifique aí qual que vai ser a opção de vocês. Aqui em casa a gente quis comprar os dois, então a gente tinha um penico e um redutor de assento, que ele não tinha apoio, a gente colocava um banco embaixo, depois a gente quis comprar um com escadinha para dar mais autonomia para a Alice, para ficar mais seguro. É importante ter esse apoio, recomendação até da pediatra da Alice, que ela falou que é legal para a criança conseguir se apoiar e fazer a força para o cocô. Então apresente para o seu filho aí, veja qual que vai ser a melhor opção para ele. A Alice aqui, ela usou dos três aqui, às vezes ela queria fazer no pinico, às vezes no redutor, é legal ter opções para o seu filho. Quinta dica é chame o seu filho para ir ao banheiro com você. Mesmo antes até, se você já está pensando em fazer esse processo, já vai chamando para ele ver como que é, ó, a mamãe está fazendo xixi, a mamãe está fazendo cocô, vou lavar a mão, vou dar descarga, mostre como é esse processo, mostre que é algo natural, que ele não precisa ter medo disso, não precisa ficar inseguro. Sexta dica é convide o seu filho para ajudar na escolha da calcinha, da cueca. Geralmente a criança gosta de se envolver nesse processo, a criança fica mais animada com essa questão do desfraude, se puder escolher a calcinha ou a cueca que vai usar. Sétima dica é explique o processo todo para o seu filho. Ele acabou de ir ao banheiro, ele tem que se limpar, explique para as meninas que elas devem se limpar de frente para trás, que depois tem que dar descarga, que depois tem que lavar as mãozinhas, explica o processo todo. Oitava dica é comece desde o início no lugar certo. Então, não coloque o pinico na sala, no quarto, já deixe o pinico no banheiro, se ele for fazer no pinico, e explique que ali é o lugar de fazer as necessidades, mostre onde é a casinha lá do xixi do cocô, que depois que fizer no pinico tem que colocar no vaso. Não é legal ficar deixando na sala. Tem muita gente que acha que vai ser melhor, que a criança vai lembrar se estiver ali na sala, se a criança ficar no pinico assistindo televisão. Não é legal já deixar desde o início no lugar certo, que é o banheiro. Nona dica é tire a fralda de uma vez. Então, se você começou o desfraude,
Isso eu tô falando de fralda diurno, tá? Porque geralmente a parte noturna demora um pouquinho mais, então a gente acaba colocando fralda à noite na criança. Mas se você começou, tira a fralda de manhã e deixa sem fralda o dia inteiro. Não fica colocando, eu vou deixar agora com fralda de manhã, à tarde eu tiro, porque isso pode confundir a cabeça da criança e às vezes ela ficar na dúvida se pode ou não fazer o xixi ou cocô, se tal não tá de fralda, então tira de uma vez. 10ª dica é tente criar uma rotina. Como assim uma rotina? Então, eu vou dar um exemplo aqui em casa. Aqui, na hora que eu acordava a Alice, eu falava, Alice, vamos ao banheiro? Por quê? Porque é comum a gente acordar e ir ao banheiro. Porque se eu ficasse esperando a Alice pedir para ir ao banheiro, ou se eu perguntasse se ela queria ir, ela sempre falava que não. Então, eu meio que criei essa rotina. Vamos acordar e vamos ao banheiro. Alice, vamos tomar banho? Vamos fazer xixi antes de tomar banho? Então é legal ir criando essa rotina porque já cria um hábito ali na criança de fazer xixi pelo menos nesses horários. Próxima dica é vá lembrando a criança de ir ao banheiro. Sim, a criança ainda não está habituada a ficar indo ao banheiro, então você tem que lembrá-la. E tente lembrá-la de um jeito não tão chato, só assim, quer ir ao banheiro? Está com vontade? Então aqui, geralmente, eu tentava a cada 1 hora mais ou menos lembrar a Alice. E também, em algum momento que eu vi que ela tomou muita água, tomou suco, tomou leite, enfim. E aí eu ia lembrando ela. Tente fazer de um jeito que instigue a curiosidade da criança. Será que tem xixi? Será que tem cocô? Vamos lá dar uma olhada? O que será que tem? Para a criança querer ir ao banheiro também para ver o que tem. Próxima dica é comemore os acertos. Sim, cada vez que seu filho fizer o xixi ou o cocô certo, comemora, parabéns, muito bem, que bom que você conseguiu. Como você tá uma mocinha, eu falava para Alice, que legal. E principalmente com o cocô. Eu cheguei a mencionar no outro vídeo para vocês como foi uma super comemoração. Ela queria mostrar para o papai que tinha feito certo. Então, é legal dar todo esse incentivo para a criança se sentir importante, porque esse processo para a criança é muito importante. A criança se sente muito orgulhosa de passar por tudo isso. Próxima dica é não dê broncas. Nesse início de desfraude, é quase impossível não ter nenhum escape. Por mais sucesso que tenha o desfraude aí na sua casa, eu duvido que não vai ter nenhum escape. E nesse momento que você tem que ter muita calma, muita paciência, falar para o seu filho que ele consegue na próxima vez, que dessa vez ele não fez certo, mas na próxima ele vai fazer, que é normal, que pode acontecer isso, que acontece com todo mundo e bola para frente. Tem que ter paciência, tem que falar dessa forma para o seu filho não se bloquear, achar que está fazendo alguma coisa errada. Ele tem que pensar que fazer o xixi, fazer o cocô é algo bom. E se de repente você fala para ele que não é legal ele fazer aquilo, ele pode achar que aquilo é ruim, pode prender ali, não querer fazer e não é legal. Tá? Então muita paciência nesse começo. Eu sei que é difícil para você, é difícil para o seu filho, mas não dê broncas para não piorar esse processo. Minha próxima dica é para vocês tornar esse momento o mais divertido possível. Por quê? Principalmente na hora de fazer cocô, geralmente a criança fica meio impaciente, não quer ficar ali sentado porque demora. Então tente contar uma historinha, ler um livro, cantar música, enfim, tornar o momento mais divertido para a criança. Próxima dica, eu não usei aqui em casa, tá? Mas eu vi que existem umas calcinhas e cuecas que são próprias para desfraude, que se a criança fizer ali o xixi e tiver um escape, não vai escorrer pelas pernas. Então, se você achar interessante comprar também, aqui eu acabei não comprando e como a Alice acabou se adaptando bem, não teve mais escape, então não precisou, tá? Mas eu acho que é uma opção bem legal aí, se você quiser já comprar, fica a minha dica para você. Próxima dica é ler livros sobre o assunto. Aqui em casa eu não cheguei a ler livros para Alice, já era o meu próximo passo, porque eu estava tendo um pouco de dificuldade, como eu contei no meu vídeo anterior. Vou até deixar o link aqui para vocês, porque toda hora eu estou mencionando ele, caso você tenha interesse em ver como que foi o desfraude da Alice. Mas eu vi dicas falando sobre ler livros para criança, que ajuda a criança a se identificar ali com os personagens e é legal para esse processo de desfraude. Próxima dica é deixar a casa preparada para os escapes. Como assim? Vou falar o que eu fiz aqui, tá? Então eu já deixava já o rodo, o paninho, o desinfetante já no jeito, porque se a Alice fizesse algum xixi ali fora, era só passar o pano rapidinho, não tinha que ir lá na lavanderia lá fora para pegar. Já deixava lencinho umedecido, calcinha extra, fraldinha de pano, se eu precisasse secar ela ali numa urgência.
já deixava tudo no esquema. E quando ela ia assistir TV na sala, o que eu fazia? Eu colocava o tapetinho das cachorras, aqueles tapetinhos, parece umas fraldinhas, em cima do sofá, para ela ficar em cima daquilo, porque caso ela fizesse algum xixi, ali, algum cocô, não ia vazar direto no sofá, ia ficar nesse tapetinho. Próxima dica é: tem uma parceria com a escola. Se vocês conseguirem fazer o desfraude enquanto a criança estiver na escola, fica mais fácil. Eu acabei optando por fazer depois. Não vou explicar aqui os detalhes, às vezes eu contei tudo no vídeo sobre o desfraude da Alice. Mas como eu acabei optando por fazer depois nas férias, ficou um pouquinho mais difícil para mim, porque eu que tinha que ficar o dia inteiro com ela todos os dias. Mas eu acredito que se você fizer isso em parceria com a escola, fique muito mais fácil o processo, porque as monitoras, né, as tias, elas já estão muito acostumadas com esse processo. As crianças vendo uma fazendo, vai querer fazer também. Então eu acho que fica muito mais fácil esse processo em parceria com a escola. E chegou a minha última dica, e mais importante, tenha paciência. Sim, você vai precisar de muita paciência, precisei ter por aqui. É fundamental paciência, porque é um processo que é difícil para você, é difícil para a criança. É um processo que eu não posso te dizer que vai ser em 3 dias, porque tem algumas pessoas que conseguem fazer esse desfraude de 3 dias, tem, mas tem crianças que vão demorar aí semanas, outras meses, enfim. Então você tem que estar preparado para tudo isso. Pode até acontecer de ter alguma regressão, já vi histórias de criança que alguma rotina aí que mudou, a criança regrediu tudo, começou a ter escape tudo de novo, teve que fazer todo o processo de novo, ou a chegada de um irmãozinho fez a criança regredir. Então, tenha muita paciência, porque você vai precisar. E assim, a verdade é que no momento que está acontecendo ali o desfraude, parece que tá sendo assim uma eternidade, né? Parece que o tempo não passa, que tá demorando demais, mas depois que passa, você vai ver que foi rápido, não foi tão demorado assim. Então você vai até contar a história, nossa, desfraude, nossa, nem lembro direito, faz tanto tempo. Então é isso, gente, tá? Tenha muita paciência, vai dar tudo certo. Cada criança tem seu tempo. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E me acompanhe também lá no Instagram, que lá eu posto um pouquinho da minha rotina com o Vitor e com a Alice. Um beijo e até mais!